Santana, meio-dia e 5, você está com o programa Silvério Silva aqui pela Sociedade News FM 102.1. E também estamos ao vivo em nossas redes sociais, pelo YouTube, Facebook e Instagram. Você pode acompanhar todo o programa Silvério Silva, que vai até as 12h55. Bem, 12 horas 5 minutos, nós estamos recebendo aqui o nosso convidado do programa de hoje, para um bate-papo, entrevista, o doutor Natan, o doutor Natan Ribeiro, que vai falar um pouquinho aqui com a gente, né? Ele que fez o ensino superior na Universidade Federal da Bahia, é especialista em odontia, quase não sai, é pós-graduado pela Associação Paulista de Cirurgião Dentista em São Paulo e é diretor da Croma Clínica desde 2017, com unidades em João Pessoa, Pocinhos, doutor? Não conheço essa cidade. Soledade e Monteiro, todos na Paraíba e agora chegando à Feira de Santana. Doutor, bom dia. Bom dia, bom dia. Prazer aqui estar com vocês, obrigado pelo convite. E vai ser um prazer aí trocar informações sobre odontologia e fazer com que a cidade de Feira, estou chegando, né? Isso. Vamos iniciar para saber, né? Por que o senhor estava falando que é de Salvador, por que abriu unidades da clínica na Paraíba e só agora veio para a Bahia? Isso começou em 2015, que eu cheguei em Campina Grande através de uma proposta de trabalho, e aí fiquei lá em Campina no ano de 2015 para 2016, e em 2017 eu abri unidades. A Paraíba ela é uma terra maravilhosa, eu só tenho coisa boa para falar da Paraíba, e a gente abriu no sertão paraibano, chamado Cariri paraibano. Aí Pocinhos foi a primeira, que fica a 30 quilômetros de Campina Grande. Eu acho que todo mundo conhece o São João, já fala do São João de Campina Grande, né? Eu morei em Campina Grande durante 10 anos. E aí abri a primeira em Pocinhos, depois em Soledade, que fica mais para dentro do Cariri, e depois em Monteiro, que fica muito longe, fica já na divisa com Pernambuco, né? Aí fomos para João Pessoa também, isso tudo com a Croma, né? E aí agora a gente está vindo para a Feira de Santana, voltei para minha terra depois de 10 anos, ficar próximo à família. E aí morando agora na Princesa do Sertão. O sertão não me larga, né? Sertão aqui, sertão lá. Então, falando da clínica Croma, aqui em Feira de Santana, onde é que fica a unidade e quais as especialidades que vocês oferecem? Isso, eu sou ortodontista, né? Me especializei em João Pessoa, terminei minha especialização lá e faço a parte, o aparelho ortodôntico, né? E faço a parte de implantodontia também, que eu fiz em São Paulo durante 2 anos, 2009 e 2010. Formei em 2008 na Federal da Bahia. Ou seja, implantodontia e ortodontia, minhas especialidades. A clínica vai oferecer todos os serviços, de especialidades, harmonização facial, isso com parceiros, todos os especialistas. A gente faz questão de trabalhar apenas com especialistas. Mas o nosso carro-chefe é ortodontia, que é a minha área, certo, e implantodontia. Certo, iniciando aqui, a gente vai falar sobre alguns temas, né? Inicialmente eu quero saber sobre o que é que causa o mau hálito, doutor. Nosso primeiro ponto, né? O mau hálito. A halitose, chamada halitose o nome tecnicamente, ela é multifatorial, né? Ela pode ter várias causas. Por exemplo, pessoas que não bebem água, né? Então elas vivem desidratadas. A saliva, ela protege contra a cárie, contra as doenças cariogênicas, né? Então, falta de desidratação provoca mau hálito, né? Então aí é um ponto. Problemas gástricos, né? Também provoca mau hálito, né? Uma gastrite, problemas crônicos estomacais, e aí a gente já vai para uma outra área, uma área do endócrino, do gastro, né? Do médico especialista em estômago e intestino. Um outro ponto que pouca gente sabe, a gente tem nas amígdalas, né? As amígdalas da gente, elas têm reentrâncias na anatomia, e aí pessoas que comem muito rápido, é bem provável que há o resto dos alimentos, eles se acumulam nessas reentrâncias nas amígdalas, e aí provoca uns cálculos, chamados cálculos gáseos, que às vezes você expele, e esses cálculos promovem um mau hálito
muito grande. Então, às vezes, a pessoa tem que extrair essas amígdalas. Tem gente que tem amidalite crônica, né? E para justamente evitar esse tipo de problema. Às vezes, a pessoa tem um mau hálito, não sabe, para a vida toda, expelindo um cálculo. E aí também é outro ponto que promove o mau hálito. Como evitar, e se só a escovação em si, ele ajuda ou resolve esse problema? Bem observado. As amígdalas, você tem como a escovação lá no final da língua, geralmente provoca uma ânsia de vômito. Mas se você inspecionar, né, no espelho, você consegue ver esses cálculos e expeli-los com mais facilidade. Uma forma de evitar. Um outro problema que causa mau hálito é a cárie, né? A cárie aguda, aquela cárie que está ativa ali entre um dente e outro, a gente chama cárie de fio dental, do fio dental, o paciente não passa fio dental, e aí promove aquela cárie ali. A cárie tem várias fases, tem a cárie crônica, que começou ali, o paciente teve a atenção de escovar com mais assiduidade, passar o fio dental, ela estagna, e aí empretece ali, e aí a gente chama cárie crônica. Já a cárie aguda é a cárie que está em atividade ativa ali, promove também o mau hálito. Então esses fatores aí são os principais causadores da halitose. Aquela halitose que a gente tem matinal é normal, né? Justamente tem a ver com a salivação. Durante a noite a gente saliva pouco, está dormindo, né? E aí quando acorda com aquele odor característico, mas não é nada, você escova os dentes, a coisa passa. Né? Então essas aí são basicamente a causa do mau hálito. Falando agora sobre estética, né? Teve vamos dizer assim, uma moda do aparelho ortodôntico. Eu observo que diminuiu mais o uso das pessoas, mas agora eu observo que o clareamento está bem nativa, né? Isso tem a ver realmente com a estética ou até que ponto isso é bom para a saúde do paciente? A odontologia, acho que como qualquer outra profissão, tem uns booms que a gente chama, né? Teve o estouro dos aparelhos ortodônticos, né? Que facilitou bastante o tratamento, né? Daquelas maloclusões. Isso foi bom. Teve um boom do implante, né? Também na minha profissão. E agora estamos tendo o estouro da estética. Seja ela as facetas, aquelas lentes de contato, seja a harmonização, né? O bom disso tudo é que a gente tem que fazer sempre tudo com critério, né? E perguntar ao paciente, eu faço sempre uma pergunta, seja na harmonização, seja qualquer tratamento estético. Você quer suavizar suas expressões, isso falando da harmonização, ou você quer chamar atenção, né? Porque se você quiser chamar atenção, você tem que fazer algo exótico aí para chamar atenção. Mas a grande sacada é você suavizar as expressões, né? Para a pessoa olhar para você, isso na harmonização, e dizer que você fez alguma coisa diferente. Então você já chamou a atenção de uma forma diferente. E sim, o nome mesmo diz, harmonizou, né? Deixou suave. Na forma da oclusão, a mesma coisa, né? O aparelho ortodôntico. Você tem maloclusões, né? Tanto questões esqueléticas, que são questões congênitas. Você vê aquele paciente que tem um queixo muito grande, né? Uma classe 3, que a gente chama, o queixo na frente da maxila. Então, às vezes essa causa é esquelética, às vezes é a malformação dentária mesmo, que estão aqueles dentes ali todos encavalados, e aí a gente entra com ortodontia e ortopedia, se for o caso. A ortopedia, ela age mais no osso, na estrutura óssea, na base óssea do paciente da face, e a ortodontia com os dentes, né? Então é a junção de uma coisa com a outra. Doutor Natan, duas perguntas, né? Se custa caro, né, para fazer esse tratamento, né? O clareamento propriamente dito. Sim. E a partir de que idade já as pessoas podem fazer? Qualquer idade, já de jovenzinho, de criança, ou só a partir de uma determinada idade? Pronto, a gente falou do clareamento, eu acabei falando de outras coisas. Em relação ao clareamento, nem todo mundo tem um resultado sobre expectativas que a gente está lidando, né? Em clarear os dentes, né? Tem pessoas que na infância usou muito antibióticos, né? E aí você já tem o dente já ficou um pouquinho amarelado. A gente fala de grau de saturação do dente. Tem dentes que têm uma aceitação boa
ao clareamento. Tem dentes que não. Isso o profissional tem que ver com o paciente e justamente regular, Silvério, as expectativas dele, né? A gente pode incluir o clareamento a laser químico, que a gente chama, com o clareamento caseiro, para ver se a gente consegue chegar num resultado, tá certo? Mas eu tenho um limite de saturação do dente, que eu não posso passar aquele limite, senão eu vou provocar uma hipersensibilidade naquele paciente e aí acaba fugindo do objetivo, certo? Certo. Custa caro e a partir de que idade pode se fazer? Não, a odontologia hoje, graças a Deus, né, antigamente era todos os procedimentos, claro que é tudo baseado no dólar, né, o material, então a gente tinha uma fama de ser oneroso. Hoje, graças à globalização, você tem todos os tratamentos, ortodontia, clareamento, bem acessível, até a própria harmonização, que não é a gente trabalha com botox e com preenchimento com ácido hialurônico, que não é barato, uma pulinha da cara. Mas mesmo assim você consegue, através das indústrias, baratear o procedimento. Ok, doutor. Estamos conversando aqui com o doutor Natan. Ele está falando aí sobre alguns tipos de tratamento que as pessoas podem fazer. Voltando um pouquinho para a clínica, doutor, eu acho que eu perguntei no início e não lembro da resposta. Onde é que fica a clínica aqui em Feira de Santana? Perfeito. A clínica ela fica próxima à rodoviária, né? Na rua Comandante Almiro, fica ali atrás do Quifugão, bem fácil a localização. Ou seja, a Presidente Dutra ali na entrada da cidade, né? Isso. E ao lado, né? Praticamente ao lado ali da rodoviária. A gente tem um acesso fácil no estacionamento e passem lá para conferir, porque tem toda uma infraestrutura para receber vocês e fazer. A gente sempre por onde passa, Silvério, a gente quer fazer uma relação harmônica com o paciente, de amizade, né? E fazer também, transformar vidas. Nosso slogan é transformar vidas, porque a gente mexe com autoestima, né? É uma prestação de serviço. Falar em autoestima, qual a doença que atinge mais os brasileiros, vamos dizer assim, na ortodontia? Tem alguma doença que atinge mais comum? Na ortodontia. A ortodontia, a maroclusão, né? Você tem, cada região é interessante, eu estava na Paraíba, você tem um tipo de problema de maloclusão. Você vem para cá, é outro. Interessante. Né? Aqui na Bahia, no geral, por a nossa sociedade tem muito a nossa raça negra, a classe 3 é muito grande aqui, no caso, né? O paciente que morde embaixo para frente. É uma mordida invertida. Então, a gente pega muito esse caso. Lá, o problema maior é dentes tortos, apinhamento, classe 1, classe 2 também, a classe 1 com... Tem inúmeras, né, doenças que podem causar a falta, por exemplo, deglutição. Tudo isso, o paciente deglute errado, mastiga errado, isso faz com que ele tenha uma digestão complicada. A estética, no final... A estética é o final. Primeiro você tem que dar a função, né? Melhorar a função do paciente e no final você tem uma melhor estética. SS Danilo Pastor, quero fazer perguntas. Fala, Danilo. Doutor Ribeiro. Opa. Eu gostaria de saber qual é a idade do bebê quando começa a nascer o primeiro dentinho. Joia. A gente tem a dentição decídua, né, que é chamada dos dentes de leite, e depois as mudanças, né, que aos 6 anos nasce o primeiro molar, o primeiro dente permanente, né, aos 6 anos de idade. Aos 6 anos começa a dentição? A dentição do dente permanente, né, o permanente. Dos dentes de leite... O permanente. São quantos permanentes? São, contando com os pré-molares, você tem 10 superior, 22, né, permanentes, né? Porque são 10 superiores, 10 inferiores com os terceiros molares, né? Ou seja, 24 dentes, na dentição completa, né, dos permanentes. Que é primeiro molar, segundo pré, canino, lateral e central, né? E o que é necessário se usar para manter esses dentes fortes, sadios? Pronto.
Hábito, né? Tudo na gente é o hábito. A escovação é a melhor forma de controlar o índice de bactéria e para diminuir a incidência da cárie, tá? A escovação no mínimo 3 vezes ao dia e o uso do fio dental, certo? Que é fundamental. O tipo de alimentação também é importante, né? Alimentação baseada em açúcar. Eu não estou condenando aqui o açúcar nos doces, né? Mas, portanto, depois que você termine de comer seu doce, você escove os dentes e passa o fio dental. Fazendo isso, o único dano que você vai ter é ganhar uns quilinhos, né? Mas Existe creme dental, a gente vê nas propagandas, especialista para isso, para aquilo. Isso é verdade ou qualquer creme dental é creme dental? o que faz o efeito é a fricção mecânica. É como você escova, né? É a forma que você escova, a técnica. Por isso que o dentista, primeira consulta, ele tem que perguntar ao paciente, seja ele independente da idade, como você escova, qual é a técnica de escovação. Tem muito paciente que usam a técnica para criança. Fica na idade adulta e como você escova os dentes? Ele escova como escovava há 5 anos, quando tinha 5, 6, 7, 8 anos. E a técnica ela muda. E por isso que o profissional aqui, o dentista tem que orientar, né? Qual é a técnica ideal para se escovar. Você tem que pegar, os dedos que você usa também. Por exemplo, as pessoas não sabem, mas você tem que afastar a bochecha para escovar os dentes do fundo, né? Pouca gente faz isso, né? Para fazer com que a escovação seja completa. Doutor, bom dia. Agora, fala, Eu Daniel. queria saber se existe algum fator genético que faz com que algumas pessoas tenham uma predisposição a ter cárie nos dentes. Mesmo com todo cuidado, com toda escovação, com todo tratamento, ainda assim existe a cárie no dente. Tem, você vê irmãos, né? Você come a mesma comida em casa, tem o mesmo tipo de alimentação, mas cheio de cárie, o outro não é. Por quê? Mas né? tem algum tipo de tratamento, alguma outra forma de prevenir mais para esses casos? Tem pessoas que geneticamente têm uma propensão maior, né? Por exemplo, tem pessoas que têm a cárie oculta, chamando a cárie oculta. Você olha pro dente, o dente não tem nada, mas você passa um azinho em cima do dente, você vê que ele tá com a cor diferente. Ou seja, a cárie tá vindo de dentro para fora. E é uma cárie perigosíssima, porque você não vê. Entendeu? Então ali geralmente vai gerar um canal no futuro. Então tem essa questão genética, tem a questão da alimentação, como eu falei, e tem os hábitos que são os hábitos de higiene, né? 3 vezes ao dia e a fio dental, que são fundamentais. Tem gente que escova, não passa o fio dental. A cárie entre um dente e outro é tradicional, esse tipo de paciente. Entendi. Bom, falamos sobre escovar. Qual é o tempo de validade da escova? Boa pergunta. Isso não tem um tempo fixo, tá? A escova ela vai apresentar anatomicamente nas cerdas, ela vai começar a abrir. Quando ela começar a abrir, já está na hora de trocar. Porque eu não coloco um tempo, um mês. Geralmente vamos colocar, para colocar um tempo, um mês, tá? Mas o aspecto físico da escova vai começar a mudar. E eu falo, não é a escova tem que ser cerdas macias. A cabeça da escova, 35 é padrão, né? Tem gente que vai, compra 36, 40, mas a 35, cerdas macias, certo? Macias são indicadas. Isso, não com cerda dura, que você vai acabar com sua gengiva, com o tecido periodontal ali de A sustentação. média também não é indicada. Aí você tem que olhar média e a numeração. Vai na numeração. Esse negócio pequena, média e grande, não vá por aí. Vai pela numeração. A 35, geralmente, a cabeça 35, ela é menor e chega nos locais com mais facilidade do que a 40, por exemplo, entendeu? Porque ela é maior, então acaba limpando todos os locais, entendeu? Somente no fundo. Mais alguma coisa, SS? Não. O doutor quer falar mais sobre algum assunto para a gente poder encerrar a entrevista? É isso, dizer a vocês que é um prazer estar aqui novamente, agradecer o convite, eu estou sempre à disposição, e para fazer o convite para conhecer nossa unidade, aqui próximo à rodoviária, a Croma, e estou aberto aí a
Pode chegar lá, fazer um orçamento sem compromisso, como é? A avaliação. Isso, na avaliação, A né? gente está com alguns convênios, né, já batidos, convênios já confirmados. A Orale, que é um convênio de empresas, e vamos ter outros, e convênios com empresas de feira já. Temos já assinado com a TEL, né, e com o COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem. Estamos com valores fora da tabela para esse pessoal. Doutor, só para fechar aqui, tem muita gente que tem medo, mas medo mesmo. Como perder o medo de ir ao dentista? Geralmente são traumas antigos, né? Tem gente que nunca foi porque diz que tem medo do dentista, naquele aparelhozinho que faz a zoada, a própria anestesia. Tem alguns sinais que a gente já é experiente para relaxar o paciente, que quando ele deita, ele cruza as pernas, significa que ele tá tenso, né? Então a gente pede para, relaxa, a gente colocou até umas TVs no teto. Eu estive lá, né? eu vi. Então o paciente ele trata ouvindo vendo um filme, ouvindo uma música. Então tem para justamente distrair ele. Já existem algumas clínicas que colocam aquelas cadeiras de massagem, né, para relaxar. E tudo é a conduta do profissional com o paciente, né? Você tá ali, passar uma confiança, a confiança é fundamental, saber o que está fazendo e aos poucos. Por exemplo, a criança é um jeito de abordar, adulto já é outro jeito. Saber que já teve um trauma antigo é necessário, porque não tá para fazer tudo na mesma consulta. Criança, por exemplo, você tem que começar com a limpeza para ela se acostumar com a cadeira, para depois, numa outra sessão, para fazer um procedimento mais invasivo. Então, é tudo um passo a passo para ela ir aos poucos confiando no profissional. E dentista é igual a cabeleireiro, é igual a ginecologista, é algo que você tem que confiar, né? Você está, né, dando a boca, algo que você seu, né? E a gente tem que humanizar. Eu sempre falo isso, o tratamento é humanizado, né? Ali tem um ser humano e saber disso é fundamental. A gente está aqui primeiro para atender o ser humano, o paciente, deixar ele feliz. Valeu, quero agradecer a participação do Dr. Nathan Ribeiro, cirurgião dentista, e com a nova clínica aqui em Feira de Santana, a Clínica Croma. Obrigado, doutor, mais uma vez. Obrigado vocês. Pelas explicações. Quem quiser fazer essa avaliação é só procurar a Clínica Croma. Tem tudo hoje é rede social, tem alguma rede social da clínica? É Croma, com CHROMA, croma.clínica, nosso Instagram, né? E também tem os contatos, depois a gente tem até as chamadas, né, Silvério? Que vocês podem entrar em contato e tirar alguma dúvida, caso Muito esteja. bem. Agradeço mais uma vez. Agora em Feira de Santana, 12h28, vamos ao intervalo comercial. Na sequência, tem mais aqui no programa Silvério Silva. Programa Silvério Silva, jornalismo sério e descontraído. Silvério Silva. Oferecimento